Está no ar, Em Pauta com Clóvis Trindade. Entrevistas, informação, opinião e curiosidades. Tudo em um só lugar. Muito boa tarde, gente amiga da RCB FM 104.9. Você também que nos acompanha pelo YouTube, no canal Clóvis TV. Aquele abraço, feliz da vida por estar aqui juntinho, pertinho de você, amigo, que se liga sempre aqui na programação da sua RCB FM 104.9. Você sabe, rádio é amor, rádio é alegria. E a RCB FM é a sua melhor companhia. Hoje, sábado, dia 18 de outubro, a gente dá início a mais uma edição do nosso programa Em Pauta com Clóvis Trindade, com a participação do doutor Marcelo Passos, com o quadro Direito em Pauta. E hoje, no quadro Caminhos de Sucesso, uma entrevista super interessante, muito emocionante, com o doutor Unaldo Barbosa, falando sobre os 30 anos do Alto Posto Tauá. Ele contando a história, a origem do Alto Posto Tauá, o que diferencia o Alto Posto Tauá dos demais postos de gasolina. Uma entrevista muito interessante, dicas para você que está pensando em empreender, porque o Dr. Unaldo realmente deu uma entrevista sensacional, muito inspiradora, aqui no seu programa Em Pauta, dentro do quadro, melhor dizendo, Caminhos de Sucesso. E doutor Marcelo já está aqui conosco, vai dar o seu boa tarde, vai cumprimentar os amigos da RCB FM, do canal Clóvis TV. Muito boa tarde, doutor Marcelo. Seja bem-vindo de volta. Seja bem-vindo de volta mais uma vez. É quase uma redundância. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde a todos os ouvintes, amigos aí da RCB FM e também aqueles que acompanham a gente pela Clóvis TV. Para mim é um motivo de felicidade mais uma vez estar aqui, Clóvis, com você. E já estou me sentindo até um pouco radialista. Né? Isso é bom, né? As pessoas elogiando bastante a sua desenvoltura. Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Givaldo Ricardo, ele que é gerente de marketing do Sebrae e vem acompanhando o programa. Eu estou muito lisonjeado, Givaldo, de saber que você acompanha o nosso programa pelo YouTube. Quero mandar um abraço para uma pessoa que mandou também um abraço para o doutor Marcelo, que está nos assistindo, o doutor Fernando Prado, ele médico, ele que é perito do INSS. E sábado passado eu esqueci de mandar um abraço para eles. Você não falou, não mandou aquele abraço que você me prometeu. Doutor Fernando, aquele abraço. E doutor Marcelo vai mandar também um abraço aí para doutor Fernando, ele que está ali elogiando bastante, viu, Marcelo? Pois é, doutor, satisfação. Eu creio em breve aí que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui no programa, né, Clóvis? Eu acho que já fez o convite. Sim. Para a gente até ver um pouquinho do lado do INSS também, né, nos questionamentos que a gente recebe aqui no programa. Acho que é importante a sua participação e vai deixar ainda mais engrandecedor aqui o Em Pauta, né, e o quadro Direito em Pauta aqui com o Clóvis também. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, Clóvis. Estamos aqui para trazer conhecimento, trazer informação à população, para que fique atento a seus direitos, para que não sofram por situações inexitosas, indevidas, enfim. Mais uma vez, estou à disposição aqui para aquilo que for necessário. Com certeza, doutor Fernando, a sua participação vai contribuir bastante. E aí, doutor Caio, essa semana tivemos aí o jogo da seleção brasileira com o Japão, rapaz. O Brasil nunca havia perdido para o Japão. Foi um fato, assim, marcante de forma negativa para o futebol brasileiro. E eu que cheguei atrasado no emprego para assistir o jogo da seleção brasileira. Clóvis, nem assisti, Não prefiro comentar. Gostei da sua saída, viu? Gostei. Saindo pela sua... Na verdade, é aquilo que a gente vinha falando, né? A Copa do Mundo já é no próximo ano, né? Já no próximo ano. 2026, né? O ano da Copa do Mundo. Qual foi a Copa que você assistiu e o Brasil foi campeão? Que eu tenho recordação em 94, né? Rapaz, 94. México, que inclusive um dos foi México e Estados Unidos, né? Eu sou México. A Copa foi nos Estados Unidos. A Copa de 94 foi nos Estados Unidos. O Brasil foi campeão contra a Itália. Itália, né? O Baggio perdeu o pênalti. Roberto Baggio. E depois a de 2002, no caso, o Brasil foi com o Japarreira. Alemanha, né? Não, aí foi com... Foi na Alemanha a Copa, né? 2002?
Não me lembro, rapaz. Eu sei que o Brasil, salvo engano também, o Brasil foi campeão pela última vez em 2002. Foi na Copa do Mundo da Alemanha, né? Vou pedir ajuda aqui. Então Vou pedir ajuda a Caio. Consulte aí, Caio. Eu não sei onde foi, se foi da Coreia, onde foi. Eu sei que o Brasil, a última vez que o Brasil foi campeão foi em 2002, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de ver, né, de assistir, em 94, aquela grande seleção, Bebeto, Romário, Tafarel, né? Vai que é sua, Tafarel. 94, né? 94. Eu falei o quê? 2002. Não, em 94, né? O Brasil ganhou, salvo engano também. Eu estou cheio de ressalvas, com medo de errar. Foi a primeira vez que teve uma decisão, uma final de Copa do Mundo em pênaltis. Né? Deixa com você isso. Você deixa. E o famoso 7-1. Isso aí é lamentável, né? Logo quando a gente recebeu a Copa. Enfim, Clóvis, e aí a Copa do Mundo que vai ser no México, Estados Unidos e Canadá, né? Próximo Três ano, né? países da América do Norte, né? É o grande evento aí do ano. Tivemos esse ano o Mundial de Clubes, né? Que também despertou curiosidade, foi algo inovador, né? Inovador. E a FIFA realmente acertou aí no Mundial de Clubes, e próximo ano aí pela FIFA também tem o Mundial de Seleções, né? Enfim. É verdade. O outro fato da semana, que a gente está acompanhando com muita apreensão e torcendo, é a questão do cessar-fogo, né? Do lado da faixa de Gaza, o conflito que envolve Israel, a região ali da Palestina, o Hamas, e a gente torce realmente que se chegue ao entendimento que as partes cumpram o acordo, tanto o Hamas, obviamente, quanto o Israel. É lamentável o que aconteceu, aquelas pessoas que foram sequestradas, algumas que foram mortas, a violência como o Hamas faz uso da violência. Mas também eu acho que não é justo a forma como Israel trata aquela região, as pessoas que residem ali na faixa de Gaza, porque nem todo mundo é terrorista, né? Nem todo mundo é bandido. É você morar fora do Brasil e ouvir falar em PCC, ouvir falar em Comando Vermelho e pensar que todo brasileiro é bandido. Não sei se eu fui feliz na minha analogia. Né? Clóvis, infelizmente, claro, tem um viés político em muitas das interesses questões, econômicos. Exato, né? E justamente aquilo que a gente comentou em outros programas, né? O multilateralismo, infelizmente, tem levado a decisões até equivocadas com relação a essa situação de Gaza, né? Aquela questão da mudança da geopolítica, né? Enfim, os Estados Unidos agora retomando, isso a gente também já comentou nos programas passados, esses protagonismo, né? Tentando voltar à cena como a grande potência que é, e infelizmente há uma politização dessas situações, né? Que a gente fica triste é que diversas mortes, né? Enfim, esse sequestro, né? Graças a Deus aí já houve o retorno daqueles que conseguiram sobreviver, né? E, enfim, houve, na verdade, uma permuta de reféns, né, Cláudio? Acho que Israel entregou mil presos, né? Mil presos. E recebeu o restante. Salvo engano, 20, né? Exatamente. 20. E aí agora está na discussão justamente dos corpos daqueles que foram mortos, para que a família tenha direito, né? De receber o corpo do seu ente querido. É algo assim, é algo muito lamentável. A gente está em pleno século XXI e assistindo essa verdadeira barbárie. Né? Infelizmente o extremismo em todas as situações, seja na religião, na política, ela não é bom para o bom ninguém, convívio, né? Exatamente. E aí, efetivamente, há um extremismo, sim, né, das ações do Hamas, né, mas, efetivamente, há um cessar-fogo aí. Eu espero que seja algo definitivo, né? Enfim. O mundo todo, as pessoas de bom senso estão torcendo por isso. E aí, doutor Marcelo, o que é o tema? Daqui a pouquinho a gente já vai trazer o Em Pauta, o Direito em Pauta com o doutor Marcelo. Eu não vou nem pedir para ele falar sobre o tema. A gente é melhor ir direto, né? Vou pedir ao nosso Caio aí para rodar a vinhetinha Direito em Pauta com ele, doutor Marcelo Passos. Vamos com a vinhetinha e a gente já retorna conversando. Tem perguntas aqui, viu, doutor Marcelo? Tem perguntas para que a gente possa interagir e dizer para os amigos que vocês podem mandar sua mensagem para o 99918 8436. Repetindo, 93 vezes 18 8436.
36 é o zap da RCB FM, e você pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento para Dr. Marcelo, e a equipe aqui, a produção, vai passar para Dr. Marcelo e paulatinamente ele vai tirando as dúvidas. Vamos lá, doutor Caio. Direito em Pauta, com o advogado Marcelo Passos. E estamos de volta agora sim, gente, com o quadro Direito em Pauta, um quadro que está fazendo muito sucesso. Eu estou muito feliz com o resultado, muito feliz por o doutor Marcelo ter aceito esse nosso convite para participar conosco aqui no programa Em Pauta e com o Direito em Pauta. E aí, doutor Marcelo, o que é que o senhor traz para a gente hoje? Qual o tema que será tratado dentro do quadro Direito em Pauta? Clóvis, na semana passada a gente teve a oportunidade de falar de pensão alimentícia. Sim. Né? E aí eu quis trazer um tema, e fazendo até link com o da semana passada, que é a pensão por morte. Pensão por morte. Exatamente. E claro que são ramos do direito diferenciados, né? O direito de família rege a pensão alimentícia, e no caso aí a gente volta ao direito previdenciário, que é a pensão por morte, né? Que é um benefício que é concedido à família de quem realmente era segurado do INSS e aí, infelizmente, faleceu, e nasceu o direito à pensão por morte ao familiar. E aí, ao longo da entrevista, a gente vai trazendo os esclarecimentos com relação a esse benefício. Então, doutor Marcelo, pensão por morte. Sim. Isso aí não tem dúvida. Agora, quem tem direito a receber a pensão por morte? Veja, Clóvis, em linhas gerais, aqueles que têm dependência para com o falecido ou a falecida, né? Então, o direito ele surge quando há o falecimento de uma pessoa que é segurada do INSS, né? E aí a gente volta também... Interessante, já começa já com você falando aí. Isso. Quem é segurado do INSS? Perfeito, correto. O que morreu. Isso, faleceu. Não necessariamente que ele receba algum benefício. Mas se ele não era segurado, o que é ser segurado? Ser segurado é em algum momento, ter contribuído para com o INSS. Em algum momento. Exato. Claro que em momentos até próximos ao falecimento, que existem períodos aí que o INSS considera como período de carência, em que mesmo não você contribuindo, você ainda continua sendo segurado. Então, é importante que o falecido, na data do falecimento, seja segurado do INSS. E aí a gente vai não entrar nesse detalhe de carência, de período de graça. E com relação àqueles que têm direito, são pessoas que viviam na dependência. Em linhas gerais, o cônjuge, né? O cônjuge, que é aquele que há uma dependência presumida. Então, a pessoa faleceu, o marido faleceu, a esposa vai fazer jus à pensão por morte. Aquilo que a gente tratou no programa passado, salvo engano, doutor Marcelo, a questão, não, a gente tratou, foi o tema... No antepenúltimo, né? No penúltimo, desculpa. Sobre casamento, pensão, união estável. E casamento. União estável. Então, a pessoa mora com um cidadão, ou a mulher mora com um casal. Eles moram, mas não foi casado no civil, não formalizou uma união estável. Aí um deles faleceu. Para ter direito à pensão, vai ter que requerer. Exatamente. Provar que havia uma convivência. Uma convivência entre eles. O INSS acaba recebendo até os períodos administrativos com provas que você demonstre que há união estável, nesse caso, né? Mas geralmente ele acaba indeferindo esses pedidos e aí você tem que buscar a justiça, seja para reconhecer a união estável, ou seja para pleitear o benefício, no caso a pensão por morte, com os documentos que você tem ali para demonstrar que existia essa união estável. Então, na relação entre marido e mulher, esposo e esposa, aí, independente de ser casamento ou união estável, a dependência ela é presumida, Cláudio. O que é isso? Eu não preciso ter uma dependência comprovada para com outro cônjuge. Ela é presumida. Se você convive com uma pessoa, quer dizer que o esforço comum ela é inerente à relação. Então, essa dependência ela é presumida. Doutor Marcelo, há uma convivência, um exemplo. Tiveram filhos, 2 filhos, 3 filhos, vamos supor, mas não havia uma união estável, não era casado no civil. O fato de terem filhos, isso daria direito a ter a pensão? Sim, Clóvis. Tanto o cônjuge como os filhos. Então, não só o cônjuge, e aí entrando também em quem mais pode ser beneficiário
da pensão por morte. Os filhos, né, também há uma dependência presumida, eles têm direito à pensão por morte, até 21 anos. Né? Caramba, eu já ia lhe perguntar. Me ajude! Mas aí você... E aí, independe de estar em idade escolar ou não, depende, diferente da pensão alimentícia, que a gente falou, né? Você pode continuar em idade escolar até os seus 24 anos, 25, e a pensão alimentícia ela vai ser paga pelo pai, né? Pelo genitor, pela genitora, até a efetiva exoneração. Diferente da pensão por morte. Na pensão por morte, se ela for concedida somente ao filho, completou 21 anos, ela é automaticamente cessada. Olha, o filho, eu já ia lhe perguntar, qual é o tempo de duração da pensão por morte? O filho, até 21 anos, é automaticamente cessado. Perfeito. É diferente da pensão alimentícia. Isso, correto. Porque você, o senhor falou no programa passado que no caso da pensão alimentícia é preciso que o pai ele requeira. Perfeito. E até 24 anos o filho teria direito. Até 24. É isso, a justiça tem entendido nesse sentido. Né? Não existe uma regra. Não, mas... Existe um entendimento que prevalece. Seria isso? Perfeito, exatamente. E aí, com relação à pensão por morte, automaticamente ela é cessada. Ou seja, não precisa que o INSS ingresse com um processo para que haja cessação. Aí é importante destacar que é direito de família de uma forma e as pensões elas são diferentes. E o direito previdenciário ocorre de outra forma. Tem uma pessoa que está nos assistindo por certo, e ela ligou para mim hoje pela manhã. Eu sabia que tinha alguém que tinha ligado para falar algo, doutor Marcelo. A mãe dessa pessoa faleceu, o filho é de menor, e a mãe tinha o IPES. Aí essa pessoa ligou para mim hoje pela manhã. Eu disse, vou perguntar ao doutor Marcelo, eu disse, vou assistir o programa. A mãe, não sei se o senhor vai saber dessa resposta, porque foge um pouquinho disso aqui, né? Olha, a mãe era beneficiária, não sei se esse é o termo, do IPES. Ela contribuía com o IPES Saúde, não é IPES Previdência, IPES Saúde. Aí ela ligou, Clóvis, meu irmão que é de menor, ele tem direito a continuar tendo o benefício do IPES Saúde? Você saberia dar essa resposta ou você vai consultar? Clóvis, aí isso é uma regra muito interna do IPES Saúde. Administrativa. Exatamente. O IPES ele é semelhante a um plano de saúde, mas não é. O IPES, na verdade, é um fundo, nem fundo acaba não sendo fundo. Na verdade, é um instituto, né, criado pelo governo do estado para dar assistência aos servidores. E aí, o benefício, em algum momento, se estende aos familiares. Aí tem que verificar, na regra do IPES, se, no caso de falecimento, o dependente pode continuar como beneficiário do IPES. Então, o que eu indico aí? Que ela consulte que ela busque o IPES, né? Exatamente, sobre a possibilidade, mesmo havendo falecimento, de que... Por que, doutor Marcelo? Eu sei que foge e tal, mas é uma forma de contribuir, né, com a pessoa. O IPES deixa de receber, óbvio, com a morte da mãe, ela não vai, óbvio, não contribui mais. Sim. Talvez isso... Mas no caso do dependente, Clóvis, existe aí a regra também do IPES, isso aí é como eu já tive a oportunidade de passar lá por algum período, né, tive essa oportunidade de aprendizado, o dependente ele tem um valor que é pago. Então ele não é pago um valor que serve para o titular e para o dependente. É semelhante ao plano de saúde, cada um tem um valor a pagar. Então nesse caso, havendo a possibilidade, o IPES vai gerar uma forma de pagamento diferente do desconto em folha. Ele vai gerar um boleto, e você faz o pagamento. Mas você está falando em tese, Isso, né? em tese. Tem que verificar se, no caso de falecimento, a pessoa continua sendo segurado ou possibilitado de ser segurado do IPES Saúde, né? No caso, beneficiário. Eu sou um cara que fujo muito aos roteiros. Eu vendo aqui, lembrando agora aqui, que as pessoas comentam muito, doutor Marcelo. É um absurdo. O cara comete um crime, vai preso e a família recebe um benefício. Não sei, tem um nomezinho que dá. Qual é o nome? Auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Aí eu lhe pergunto, qualquer pessoa, foge do tema, viu? Auxílio reclusão. Sim. Se a pessoa trabalhava e contribuía para o INSS, ou qualquer cidadão que esteja recluso, a família tem... Recluso, preso, né? Sim. E aí? A direito ao auxílio reclusão. Na verdade, Clóvis, o preso ele tem que ser segurado do INSS.
Então, mas é bom que fique bem claro isso, porque existe um mito. Sim. Na cabeça da sociedade, na maioria das pessoas, ela acredita que está preso, a família recebe indistintamente. Não, era se aquela pessoa contribuía. Ser segurado, é a condição. Segurado. Exatamente. Contribuía ou naqueles casos do segurado especial. Eu realmente nunca tive casos assim do trabalhador rural com o auxílio reclusão, mas ele se aplica também ao auxílio reclusão. Nesse caso, tem que ser segurado o INSS. E aí, lembrando, Clóvis, que em que pese o criminoso, enfim, a pessoa que cometeu o crime está presa, né, a família ela não pode sofrer as consequências, né? Aí existe um lado social justamente desse benefício, em função de um delito. A pessoa que foi presa foi segurada. Exatamente. Não é qualquer pessoa. Não, tem que ser segurado no INSS. Esse é um benefício que existe essa condição de ser segurado. Então, não é qualquer pessoa que vai fazer jus. Não é tipo LOAS, é um seguro social, não. Ele é um benefício concedido de acordo com a regra do INSS, se a pessoa contribuir para com o INSS ou ser segurado do INSS. E o doutor Marcelo sabe, o valor seria o mesmo valor do BPC, de uma aposentadoria? Isso, sim, os valores das contribuições. O mínimo de um salário mínimo, né? E aí ele proporcionalmente, eu não me recordo assim ao certo o valor. Como é que se calcula, né? Mas efetivamente, no mínimo, um salário mínimo é concedido a nível de auxílio reclusão. O companheiro ou a companheira em união estável tem direito, já respondeu? Sim, já respondeu. Isso também é o seguinte, se a esposa falecer, sim, o marido, ele também tem direito à pensão? Para os dois. Exatamente. Há a presunção de dependência entre um e outro. O que é presunção? É algo dito como certo e verdadeiro, independente da situação real, né? Eu presumo que aquela dependência ela existe independente da realidade, né? Então, no mundo fictício, eu tenho certeza de que há uma dependência, mesmo que no real não exista, entendeu? Então, isso é a presunção. Então, cônjuges têm direito, pais ou filhos, pais também, pais e irmãos. Como pais? É curioso, mas os pais que vivem na dependência do filho. É igual ao segurado do IPS. Se existir uma dependência de pai, filho também, o pai pode se tornar beneficiário do IPS. Mas, deixando o IPS um pouquinho de lado, nesse caso específico, o pai e a mãe, diferente do cônjuge, tem que provar a dependência. Ou seja, o que é essa dependência? O filho que faleceu ou a filha era quem financeiramente bancava, provia todos os recursos para a sobrevivência. Então, essa é a dependência. Morava na casa do falecido, que dependia do recurso financeiro para se alimentar, para ir ao médico. Então, essa dependência tem que ser comprovada para que a pensão ela seja estendida, aí, nesses casos, aos pais do falecido, da falecida, ou aos irmãos. Ok. E é possível acumular a pensão por morte com a aposentadoria? É possível Coincidentemente, acumular? na última quarta-feira, Clóvis, eu recebi uma cliente lá no escritório e justamente me questionou isso, né? Se a pensão por morte pode ser acumulada por aposentadoria. Ela já era aposentada? Já era aposentada. Aí o companheiro dela... E aí ela foi questionar se tinha direito à pensão por morte. Sim. Sim, ela tem direito à pensão por morte. Mas, doutor Marcelo, eu ouvi, eu estou errado, houve um período, morria uma das partes, aí tinha uma aposentadoria e requeria a pensão. E o valor da pensão era integral. Houve uma mudança na legislação, que agora o valor da pensão ele não é mais integral. O que houve de modificação, Clóvis, é com relação à idade do cônjuge. O cônjuge de até 44 anos, se o cônjuge faleceu, o cônjuge que ficou, né, ele tiver até 44 anos, essa pensão ela não vai ser vitalícia. Antes, essa pensão era vitalícia. E aí, a partir de 45 anos, ela se torna vitalícia. Se o cônjuge que requeriu a pensão por morte... Me desculpa, eu não entendi. Vamos lá. Se o cônjuge que faleceu o que ficou. Que requereu o benefício. Ele tiver até 45, até 44 anos. Até 44, ele pode requerer. Só que ela vai ser temporária. E aí existem vários períodos que essa pensão ela vai ser concedida, né? Mas se a pessoa tiver acima de 45, não acontece vai isso. Ser vitalício. Vai ser vitalício. Vai ser vitalícia a pensão, né? Então, geralmente os benefícios aí de um salário mínimo, então não existe... Não existe de receber
menos de um salário. Não existe. Então isso é mito. É mito. Então por que existe essa... Agora, se existe mais de um beneficiário, exemplo, um filho, né, fora do casamento, então existe uma cota que vai ser pago aos filhos, né? Então 50% vai ser destinado ao cônjuge. Mas os filhos, se for de menor? De menor não, veja, você disse que é termo errado, né? De menor? menor de idade. Sim. Menor de idade, certo. Perfeito. Então, na verdade, Clóvis, quando se requer, todos que têm dependência, o interessante é requerer esse benefício. Muitas das vezes requer só o filho, e aí o cônjuge tem uma dependência presumida, na hora de requerer o benefício, só colocou o filho. Então, quando chegar aos 21 anos, vai cessar. Se tivesse requerido o cônjuge, esse benefício, dependendo da idade do cônjuge, seria vitalício. Então, essa é uma informação muito importante. Exato. Porque, então, a pessoa não tem essa informação e vai requerer apenas o do filho. E o filho vai receber até os 21. Sim. Bateu 21 lá, cessa. Exatamente. É automático. Exatamente. E aí, a pessoa, às vezes, tinha uma expectativa de que receberia esse benefício a vida toda, mas quando foi requerido, requereu-se da forma errada. Ao invés de requerer o cônjuge, requereu somente o filho. E aí o ideal é que todos que tenham essa dependência façam o requerimento do benefício, justamente para que não haja essa interrupção quando o filho alcançar determinada idade. Lembrando que, ao completar os 21 anos, aquela pensão que ela é repartida com os demais, no caso, se for os filhos menores, ela é revertida para o cônjuge. Então, ela passa a ser integralmente paga ao cônjuge. Porque ela é dividida até determinado momento, e aí, posterior a isso, ela depois dos 21 anos, ela é retomada de integralidade para o cônjuge. Isso nos casos do salário mínimo, claro, né? Esse pagamento, em se tratando de menor de idade, 14, 15 anos, vai para a conta da mãe? Correto, exatamente. Né? Vai para a conta do representante legal e justamente muitas das vezes se confunde, porque é um benefício que é concedido ao filho e acaba sendo recebido na conta da mãe. E aí, muitas das vezes, a mãe acha que aquele benefício é dela. Já tive casos no escritório, né? Quando, na verdade, se deveria ter se filho, esforçado, às vezes pela facilidade, Clóvis, de eu era casado, eu tinha um filho, mas eu tinha dificuldade de provar. Então, isso é a importância do advogado. Muitas das vezes, a pessoa não busca o advogado, requer o benefício diretamente. Administrativamente. E aí é uma possibilidade, né? Mas requer da forma equivocada. Então, o acompanhamento do advogado justamente vem nesse sentido, de indicar o melhor caminho, de fazer o requerimento da forma correta. Claro que existem meios hoje de você buscar o INSS, colocando essa informação adequada, o INSS vai requerer da forma correta, mesma forma através de 135, mas assim, o ideal é que haja esse acompanhamento do advogado, que ele vai ponderar o melhor benefício, a melhor forma de requerer. Então é importante trazer isso aqui para todos que nos ouvem, justamente para ter essa cautela na hora de solicitar o benefício. Então, como o dependente pode solicitar a pensão de morte, seria essa forma que você já está falando aí. Através do meu INSS, né? A pessoa requer, junto à documentação comprobatória, né? Da união, no caso, se for união estável, do casamento, se for casado, certidão de óbito e eventuais documentos para demonstrar, de fato, a relação de dependência. E, nesse caso, quando for esposo, esposa, ela é presumida, juntando a certidão do casamento já é suficiente. Se for união estável, se existir uma declaração lavrada em cartório, junta-se essa declaração. Se não for, junta documentos, fotos, para evidenciar. E muitas das vezes o INSS nega, porque ele vê como prova que não tem tanta validade, digamos assim, para que haja análise de benefício. E aí, onde muitas das vezes a gente tem que ingressar na justiça. Seja na justiça estadual, para buscar o reconhecimento da união estável, que ela não pode ser direcionada à justiça federal, ou, em muitas das vezes, a justiça federal também reconhece, ainda que não haja união estável na justiça estadual, a união estável concomitante ao pedido da pensão por morte. Isso acontece também na prática. Quando a gente não consegue comprovar essa união estável na justiça federal, que é a competência hoje para julgar ações do INSS, ela é da Justiça Federal. Mas lembrando que naquelas comarcas que não são assistidas pela Justiça Federal, no caso seções, a gente pode ingressar na Justiça Estadual. Mas, em regra, a gente sempre busca a Justiça Federal. Exemplo, Buquim, a gente entra com o processo na Justiça Federal em instância, que é a 7ª Vara Federal. Agora, se não tivesse essa instância,
a Justiça Federal, faria aqui em Buquim ou teria que ir para Aracaju, para Aí, Lagarto? pelas definições da Justiça Federal, existiria uma seção que estaria responsável Mais próxima. Buquim. Isso, exatamente. É uma Jurisdição seria uma isso? jurisdição, perfeito. É uma divisão ali de territórios que se vincula àquela vara. E aí, ainda que fosse mais distante, o advogado pode optar por entrar na justiça estadual. Mas, na prática, por ser uma justiça mais especializada, os advogados acabam direcionando para a Justiça Federal, em que pese também julgar ações de outros ramos, né? Mas no dia a dia a Justiça Federal ela recebe muitos processos previdenciários, então ela acaba se tornando mais sabe muito do assunto. Então os servidores que lá estão, o juiz que lá estão, ele entende muito do assunto e aí tem facilidade na hora de julgar. Tem um entendimento mais fácil, né? Exatamente. Né? Diferente da Justiça Estadual, que acaba pegando casos, né? Aqui, por exemplo, o Buquim é uma vara única, né? E aí o juiz ele é responsável por julgar direito de família, direito criminal, direito previdenciário, se for o caso. Então, todos os ramos de direito, o juiz ele passa a ter competência. Mas tem algo que impeça juridicamente de entrar na justiça, vamos dizer aqui de Buquim, a justiça... Não, jamais. Justiça estadual... O INSS pode arguir, não sei se esse é o termo, que não seria a justiça estadual. Ele pode dizer que há uma competência territorial. Ela pode dizer que é incompetente. Não pode. Não, eu estou falando sobre, por exemplo, rádio. Quando não havia uma regulamentação para a rádio comunitária, a gente entrou aqui na justiça e a gente conseguiu uma liminar para funcionar. Aí a União entrou com recurso arguindo, não sei se esse é o termo, mas sim, arguindo. Você está dizendo que está se sentindo radialista? Eu agora estou ao contrário. Arguindo que não era competência do juiz daqui, porque teria que ser a Justiça Federal por se tratar de uma concessão federal. Não é o caso aí. Isso, exatamente. Aí, nesse caso, fica possibilitado ingressar na Justiça Estadual. Isso aí já tem na legislação, né, que rege os benefícios previdenciários, na legislação do INSS, e aí existe essa possibilidade. Claro que existem servidores qualificados também na Justiça Estadual, existem juízes qualificados que têm capacidade, sim, para julgar esses processos. Acaba que no dia a dia, pelo traquejo, digamos assim, acaba que a gente vai não dizer na vala comum, mas a gente direciona os processos para onde todos direcionam, e efetivamente acabou se criando uma cultura. Para dar mais agilidade seria também? Seria. Infelizmente, Clóvis, há uma morosidade, porque muitas das vezes, em que pese ela ser uma justiça, entre aspas, mais especializada, a quantidade de processos também é maior. Que lá são direcionados acaba abarrotando e ficando o julgamento demorado. Infelizmente, a gente tem tido dificuldades na 7ª Vara Federal, e aí muitas das vezes as pessoas acham que é o advogado, né? Doutor, vamos adiantar esse negócio aí. Exatamente, porque assim, o processo ele inicia lá no INSS. Sim. Então a gente entra com requerimento. Primeiro administrativo. Administrativamente. O INSS tem um prazo, mas infelizmente também pela quantidade de processo ele não consegue responder em tempo hábil. Às vezes é um tipo de benefício que precisa de perícia, não é o caso da pensão por morte. Então isso leva tempo, né? Então você demora lá a ter o resultado do INSS e depois você tem que ingressar na justiça. Às vezes se torna uma poupança forçada, né? Exato. Porque passa a contar a partir do momento que deu entrada, né? Se você conseguir ao final... O requerimento administrativo. Administrativo. Já começa dali. Certo. Onde é que você quer o diploma, Cláudio? Tá, realmente tá ficando afiado, viu? Então é importante isso também, Cláudio. As justiças elas estão preparadas para isso. E assim, diga-se de passagem que a Justiça Federal aqui no estado de Sergipe, como a Justiça Estadual, são referências em agilidade. E a celeridade, né? Exatamente. Infelizmente, a gente tem um estado aqui próximo, Bahia, a gente tem muita dificuldade quando a gente tem um processo na Bahia, a gente tem alguns processos e a gente encontra dificuldade pela morosidade. Infelizmente, nesse caso aí, a gente também fica à mercê, mas assim, a gente fica feliz em estar atuando em um estado em que realmente a justiça é célere, e aqui também em Buquim a gente tem servidores qualificados no judiciário, então, independente de qualquer coisa, a gente fica feliz em trabalhar com pessoas de qualificação inestimável. Doutor Marcelo, como é que estão, né, os convites aí? Para comer uma galinhazinha, uma penosa. Né? Hoje, na verdade, hoje tem, no bar do Robertinho, tem lá o
o Mocotó. É o famoso Mocotó do bar do Robertinho. Na quarta eu estive lá almoçando, eu comi uma galinha, um pirão, e hoje, sábado, a gente, de repente, se der tempo, a gente corre lá. Se der tempo, a gente vai lá no bar do Robertinho. E aí? Algo mais a acrescentar? Sem mais para o momento. Sem mais para o momento. Abraçando toda essa gente, né, que se liga com a gente aqui no som da sua 104.9, RCB-FM, você que nos acompanha pelo canal Clovis TV, abraçando os nossos amigos feirantes, você que está aí na Feira Livre, hoje sábado, a principal feira de Poquim é no sábado, abraçando meus amigos feirantes, hoje já estive na feira, já dei uma passadinha na feira, então abraçando esse pessoal querido, os nossos amigos feirantes, você que está no comércio, no supermercado, programa Em Pauta com Clóvis Trindade, um oferecimento do Alto Posto Tauá, 30 anos de bons serviços, atendendo toda a nossa gente. Alto Posto Tauá, que vai um abraço para todos os nossos amigos que são colaboradores, que trabalham aí no Alto Posto Tauá. E por falar em Alto Posto Tauá, a gente vai agora para o quadro Caminhos de Sucesso. A gente foi até o Alto Posto Tauá conversar com o Dr. Unaldo Barbosa para contar para a gente a história, o que foi que o motivou a ter um estabelecimento de venda de combustíveis, ele que sempre atuou na área da citricultura, formado em agronomia, falou da sua história, onde foi que ele estudou, onde foi que ele se formou, toda a sua atuação profissional, o que motivou, falou sobre o sucesso alcançado, a credibilidade do Alto Posto Tauá, tudo isso a gente vai assistir ou ouvir. Se você está na RCB, vai ouvir. Se você está na Clovis TV, vai assistir, a partir de agora, a história inspiradora dentro do quadro Caminho de Sucesso com o Dr. Unaldo Barbosa. Vale a pena conferir. Vamos lá. Muito boa tarde, gente amiga da RCB-FM, amigos do programa Em Pauta com Clóvis Trindade e do quadro Caminhos de Sucesso. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Unaldo Barbosa, que é o nosso convidado dentro do quadro Caminhos de Sucesso, que é um quadro que conta histórias inspiradoras de pessoas que contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade, que geram emprego, que realmente têm histórias inspiradoras. E a história do Dr. Unaldo, com certeza, é uma história inspiradora e é por isso que nós hoje estamos aqui para contarmos a história do Dr. Unaldo Barbosa, esse grande empreendedor. Dr. Unaldo, boa tarde. É um prazer contar com sua presença. Nós estamos aqui no Posto Tauá, mas a presença dele no programa Caminhos de Sucesso, no quadro Caminhos de Sucesso. Então, o Unaldo vai dar o seu boa tarde e cumprimentar os amigos da RCB-FM, do canal Clovis TV e de você que nos prestigia no quadro Caminhos de Sucesso. Boa tarde, doutor Unaldo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Clovis, ouvintes da RCB 104.9. Em primeiro lugar, eu gostaria de até agradecer por você, o Ítalo, que nos apoia aqui nesse momento, está participando das comemorações dos 30 anos do Alto Posto Tauá. Para quem não me conhece, eu acho que todos em Boquim devem me conhecer, nasci aqui, sou filho daqui. Meu nome é José Unaldo Barbosa Silva, filho do senhor José Luciano da Silva, conhecido como Seu Pequeno, e de Laurinete Barbosa de Oliveira Silva. Nasci em 1951, cursamos o curso primário no Grupo Severiano Cardoso, no ginasial no Santa Terezinha, depois em Aracaju fizemos o científico, prestamos vestibular em Recife e nos formamos em engenheiro agrônomo em 1973. E nós exercemos nossa função durante 35 anos aqui antigamente na antiga SUDAP, depois em Dagro,
E agora, em 2012, nós nos aposentamos. E encerramos um período de profissional como agrônomo, prestando serviço à citricultura, a Buquim e a região citrícola como toda e ao estado de Sergipe. Então, eu fico muito grato de estar aqui conversando com vocês, Clóvis, sobre essas comemorações dos 30 de Posto Calvário. O doutor Ronaldo é filho de Buquim, Filho de Buquim, A origem também dos seus pais são de Buquim? Meu pai é de origem de Riachão do Dança, mas minha mãe é daqui do município de Buquim. Meu pai chegou a Buquim com 10 anos de idade no ano de 1932. Ele sempre relembrava a gente essa data, quando ele migrou do município de Riachão com seus pais aqui para Buquim. Então, praticamente, teve toda a sua vida também servindo, trabalhando aqui em Buquim, como produtor rural, como agricultor. Começou como um pequeno produtor, sabe, tem uma propriedade aqui, naquele local chamado aqui a Rua Distância, era a antiga Fazenda Baiana, e ali foi onde nós nascemos, nos criamos e estamos. Hoje ainda existe a sua propriedade, parte dela. Uma das partes dessa propriedade hoje serve como moradia, foi implantado o conjunto Lagoa Vermelha, né, em referência ao antigo lugar onde estava a população que hoje está em Buquim, que vieram daquela região em função das cheias que acontecia muito naquele povoado chamado Lagoa Vermelha. Então hoje a gente fica até feliz, porque daquelas terras onde meus pais tanto labutaram para nos criar, nos dar a educação, que foi um dos itens de vida que sempre ele prevaleceu. Apesar de não ter sido uma pessoa de nível escolar, tinha uma pessoa praticamente analfabeta, mas sempre procurou educar os seus filhos e encaminhar no caminho da responsabilidade, do respeito e da fé. Então, aquela terra hoje serve de abrigo para pessoas mais necessitadas aqui do município de Buquim, ali no conjunto Lagoa Vermelha. Doutor Ronaldo, o senhor fez uma introdução aí da sua infância, da sua adolescência, foi aluno do colégio do Grupo Escolar, antigamente, né? Grupo Escolar Sérgio Cardoso, foi aluno do colégio Santa Terezinha, fez o científico na capital sergipana, depois prestou o vestibular em Recife para o curso de agronomia, se formou, trabalhou por um longo período para o estado de Sergipe, em PEASE, SUDAP, passou por vários nomes, né? Não é isso mesmo? Exato. E aqui vale lembrar que, apesar de a gente ter estudado muitos anos fora, mas a gente sempre quis voltar, retornar para trabalhar em nossa cidade. E eu tive uma ajuda muito grande na época, é bom lembrar, do colega que eu fiz concurso público, a gente ingressou no estado, mas meu sonho era vir trabalhar em Buquim, minha terra natal. E eu tive um grande apoio naquela época, que foi do amigo, colega, irmão José Trindade, que nos convidou, já estava de viagem para trabalhar, fazer preparatório para trabalhar no José do Paraná, e ele, com a interveniência do então superintendente da cidade, Geraldo Barreto, com então seu colega em Cruz das Almas da Bahia, e ele intercedeu e nós viemos prestar nosso serviço aqui em Buquim. Então, o senhor recebeu o convite do José Trindade, que já estava na Estação Experimental de Buquim, e aí mudou o curso. Já estava para ir para um outro estado e permaneceu aqui na sua cidade, pôde prestar seus serviços. E eu posso aqui dar meu testemunho, né, do trabalho, da importância do Dr. Ronaldo para o desenvolvimento da citricultura, a sua dedicação, os seus esforços, uma pessoa muito dedicada. E eu tenho uma eterna gratidão ao Dr. Ronaldo, porque teve um curto período, eu exerci a função de
de prefeito, eu era vice-prefeito de Seu Horácio, e por um curto período eu fiquei como prefeito e estava próximo ali para decidir se ia ou não acontecer a festa da laranja, e eu recebi a visita de Dr. Naldo me perguntando, e eu falando para ele que estava preocupado com a situação financeira. Ele disse: não deixe de fazer a festa da laranja, eu vou lhe ajudar. Eu fico até arrepiado. Eu vou lhe ajudar. Você não pode ficar na história como no período em que você estava na prefeitura, na frente da prefeitura, e não ter a festa da laranja. Aquilo me deu uma energia, me deu um ânimo, e com muita dificuldade, com a ajuda de Dr. Naldo, que abriu os caminhos junto com a INDAG. O Dr. Luiz Simões era o presidente da INDAG naquela época, e nos deu um patrocínio, nos deu uma ajuda, uma estrutura para que a gente realizasse a festa da laranja naquele período. Isso marcou muito a minha vida, porque eu estava realmente muito preocupado, desestimulado, e ele foi que me deu aquela injeção de ânimo, e isso eu nunca vou esquecer, levo para o meu coração essa gratidão. Mas houve uma guinada aí, né? Doutor Naldo, pai agricultor, pecuarista, engenheiro agrônomo, e de uma hora para outra o doutor Naldo resolve fundar um posto de gasolina aqui em Buquim. Como é que surgiu essa ideia? A partir de que momento? Que lhe motivou a abrir um estabelecimento, um posto de gasolina? Veja, Clóvis, a gente sempre envolvido com essas atividades, sempre, né? Profissionais da área da agrícola, na origem da agricultura, e eu sempre gostaria de diversificar minhas atividades, né? E uma área que eu podia diversificar é na área comercial. E eu não comecei esse trabalho meu com um posto. Nós começamos em 1990, o nome Tauá, esse projeto vem em 1990, quando nós fundamos aqui uma loja de material de construção. Não sei se você recorda. Fiz uma viagem agora no tempo, não me recordava, mas agora veio aqui. Isso. Então, Mas o que significa Tauá? Tauá, pronto. Tauá, primeiro é o seguinte: eu comprei a primeira propriedade que eu comprei, que era uma propriedade vizinha aqui no município de Arauá, na parte de herança que eu tive por morte de minha mãe. Eu comprei uma propriedade rural vizinha, e essa propriedade tinha o nome de Tauá. E eu achei o nome interessante, até bonito, que é o nome de um povoado que existe lá nessa região, já é do lado de Umbaúba. Então eu coloquei esse nome e depois, por curiosidade, eu comecei a buscar a origem desse nome. A origem, vamos dizer, etimológica dessa palavra significa, a origem é que Tauá é um barro que os índios faziam suas panelas, seus artifícios, artefatos de uso, panela, aquelas colheres de bate, aquele tipo de coisa. Coincidentemente, né? Porque material de construção, e aí veio a coincidência de que é isso. E lá nesse povoado tem uma área que é uma ladeira, que o barro de lá é exatamente isso. Eles botaram o nome dessa região de Tauá, porque tem aquele barro que eles chamam de Tauá, né? E depois no Ceará tem uma cidade com esse nome de Tauá, mas o nome vem dessa origem indígena. É a origem indígena. É a origem indígena. Exatamente, né? Então aí veio, quando eu fiz aí, colocamos esse nome também na loja, que era o primeiro momento de a gente estar diversificando nossas atividades. Isso em 1990, Clóvis, também nos preocupava naquele momento a crise da citricultura que se iniciava, que era previsível, que nós anunciamos na década de 80, que a crise viria. A crise não foi uma coisa que surgiu de repente, ela foi anunciada durante muitos anos, durante a festa da laranja aqui, dentro da frente. Eu gosto de repetir, porque é uma das referências, é uma das pessoas que realmente estabeleceram a citricultura moderna aqui no Sergipe, foi o colega Zé Trindade, e a gente se preocupava que a crise viria, porque nós ganhamos muito dinheiro com a agricultura, com as geadas da Flórida, dos pomares. E aí os citricultores americanos retomaram suas atividades em outras áreas
saindo das áreas gaseadas, do deserto do Arizona, do Círculo Militar, renovaram suas atividades. Sabia que com 10 anos a produção dele viria e nós íamos sobrar. E naquela época a pesquisa aqui já fazia, buscava alternativa para diversificar a atividade, maracujá, abacaxi, mamão. Era pesquisado já, tinha informações técnicas para essas culturas aqui, né? Então a gente já se sentia um pouco que ia passar um período enfraquecido com citricultura, né? E aí também nós buscamos, em função também, tanto de diversificar e como para a gente poder se manter também com uma renda, qualidade de renda um pouco melhor. E fiz começando aí por essa loja de material de construção, que depois a gente, minha esposa tomava conta na época, eu trabalhava, não podia ficar tomando conta, e ela teve que a gente abdicar daqui para ir construir, estudar em Aracaju. Isso já em 1994, 95. E aí nós tivemos que fechar a loja, porque eu não podia deixar meu trabalho, né, meu emprego, que era a minha garantia segura. E aí nós fechamos porque eu sempre fui responsável com o meu trabalho. Eu tenho esse posto hoje aqui, tive essa loja, mas em algum momento do horário de trabalho nosso, a gente deixou de estar, vamos dizer, lá na nossa principal responsabilidade, que era o nosso trabalho. Sempre estava aqui acompanhando, observando, através de alguns horários que a gente que nos era disponível à noite ou pelas madrugadas que a gente fez. Então, pronto. Nós fechamos naquela época por esse motivo e depois surgiu a possibilidade de a gente adquirir esse posto aqui. Era do amigo Paulo Cardoso, conhecido como Painho. Ele estava praticamente, fechou os postos dele, ele tinha 2 aqui no Quim, tinha esse e aquele que é do amigo Juarez, e a gente fez um negócio e adquirimos isso. Inclusive o prédio, que era do material de construção, entrou no negócio, né? Naquela época, você estava em 1994, a gente estava em crise, porque quase ninguém tinha dinheiro. Tinha bem, mas não existia dinheiro. E tudo aqui a gente terminou fazendo um negócio nesse posto, incluindo prédio, incluindo carro, incluindo propriedade, parte de propriedade. Foi sempre um negócio quase sem dinheiro, entendeu? Foi só Pergunta. Então, e aí foi como nós entramos nesse mercado. Surgiu por acaso a oportunidade desse negócio e eu achei interessante porque material de construção você tem 500 itens, 200 dentro de uma loja. Naquela época a inflação galopante e você era difícil acompanhar. Você vendia hoje uma peça de material de construção, amanhã você não comprava uma barriga. Eu lembro que a maquinazinha de remarcar preço, você chegava no supermercado, de manhã era o preço, à tarde já estava lá o funcionário remarcando o preço, né? Você tem uma pia agora, amanhã você não comprava para repor, né? E era louco, a mulher teve que se trocar. Na época da hiperinflação. E a gente, por isso, paralisou. Eu digo, poxa, a gente pelo menos tem 4 produtos, né? Gasolina, óleo diesel, álcool, gasolina comum e os lubrificantes, né? Quer dizer, você mexe com um volume menor de itens dentro de um posto. E aí, em 1995, nós transferimos a razão social de material de construção, nós alteramos o contrato para ser um posto, passaria a ser agora tratado de combustíveis e lubrificantes, né? E foi como se deu a aquisição desse posto e os motivos que nos levaram a participar. E assim também gostaria de, acho que sempre procurei investir no meu negócio dentro de minhas terras, minha cidade, no Quim. A gente naquela época, com a crise da silvicultura, década de 90, quase que as pessoas não investiam em comércio, não investiam em indústria. Quer dizer, o comércio era apenas aquele comércio que dava suporte à silvicultura, né? Casa de insumos agrícolas, máquinas de beneficiadoras, vendas de máquinas, equipamentos, né? O que foi
uma das cidades que mais rica do estado de Sergipe na época, né? Banco do Brasil, eu lembro que tinha 45 funcionários aqui nessa agência, né? Foi responsável pelo crescimento das trifulturas, mas nós não investimos, Cláudio, na época o povo achava que não vinha crise e não investiu mais em alguma coisa, no comércio, na indústria. Ficou na monocultura. E ficou na monocultura, o que não expõe situações nenhuma, né? E aí foi por esses motivos e por essas razões que a gente investiu no Buquim, tanto para melhoria de nossas receitas, a diversificação de nossas receitas. Naquele momento se apresentava ali com dificuldade na citricultura, apesar de que nunca deixei de cuidar dos meus pés de laranja, Clóvis. Nós estamos até hoje, continuamos, não saímos da atividade, que a gente sabia e já era previsível, que depois da década de 90, do ano 2000, que se mantivesse ia sobrevivia, dá para viver com citricultura, não tendo aqueles ganhos que a gente teve, vamos dizer assim, tão elevados, mas que daria para sobreviver. O que está acontecendo recentemente, acho que a gente vem com a período de citricultura, vamos dizer, eu digo assim, para produtores de porte médio acima. Eu acho que para pequena propriedade, hoje a atividade apresenta, não vejo com boas olhos, com visibilidade. Nós temos que buscar outras alternativas para essas pequenas propriedades nossas. Mas então, eu não sei se consegui deixar. Agora, doutor, me diga uma coisa, né? 30 anos aí de trajetória, o que o senhor considera como o maior aprendizado aqui no posto Tauá para o doutor Ronaldo nesses 30 anos de existência, fazendo agora 30 anos nesse mês de outubro? Veja, Clóvis, sempre foi um novo aprendizado, uma guinada uma guinada, né? Totalmente, do que era a nossa atividade principal, né? Mas, assim, nos deu uma grande experiência, o que é que o Bob falou, nos deu uma grande experiência na área de comércio, como comerciantes, que nós não tínhamos essa origem. E a gente teve dificuldade para se ajustar, entendeu? A atividade comercial, principalmente no ramo de postos, né? E a gente chegou, houve momentos da gente até ter desistido do comércio, mas eu digo uma coisa assim, graças a sociedade Boquinha, aquelas pessoas que trabalharam comigo, que sempre estiveram aí, nos deram total apoio, que a gente conseguiu sobreviver. A quem essas pessoas, eu sou muito grato, entendeu? Porque acreditou no nosso trabalho, nós sempre procuramos fazer um trabalho, Clóvis, de responsabilidade, de qualidade, entendeu? De honestidade. Nós nunca negligenciamos aqui nada, cumprindo com nossas obrigações sociais, com o salário dos funcionários, e a sociedade entendeu. E, embora em vários momentos houve quem quisesse nos destituir do comércio, a gente conseguiu sobreviver e estamos aí, né? 30 anos, e que a gente, mais uma vez, é muito grato à sociedade por isso. Doutor, o mercado de combustíveis, né, passou por muitas transformações, né, durante esses 30 anos aí. Como o posto Tauá se manteve competitivo e conquistou a confiança dos clientes? Mudança de política, de governo, de política de combustível, durante 30 anos aí, várias coisas aconteceram, né? Qual o segredo para se manter competitivo nesse mercado com tantas transformações? Olha, professor, o segredo eu vou lhe dizer, realmente, como dizer, não é de credibilidade, o segredo eu digo, porque é fazer a coisa com responsabilidade, com honestidade, entendeu? E sempre cuidando o melhor possível dos seus clientes, entendeu? Eu digo aqui, 4 coisas são importantes quando qualquer pessoa vai ser um parceiro nosso aqui, trabalhador, um colaborador.
Eu digo, olha, em primeiro lugar, você tem que cuidar do carro do cliente, né? Atender com boa vontade, com predisposição, com o máximo de agilidade, desde que a agilidade não prejudique o trabalho. Então, o cliente tem que ser, em primeiro lugar, respeitado. Em segundo lugar, o carro do cliente tem que ser cuidado. Eu tenho usado até um termo às vezes que eu digo, tem clientes que têm ciúme mais do carro dele do que da esposa. Você não pode encostar. Você não pode estar servindo o carro e estar se encostando ou botando a chave em cima do capô do carro. Então, cuidado com você, cuida do carro dos clientes, né? Terceiro lugar é você cuidar do ambiente, porque a gente tem que estar integrado e cuidar do nosso ambiente de trabalho, na qualidade, na apresentação. E o quarto é, vamos dizer, integração de equipe, porque é uma atividade que, como diz um jogador bom, Neymar não ganha a Copa sozinho, tem que ser equipe. Então, equipe. Então, a gente primou por isso. E qualidade do nosso produto. É isso que eu é essencial. Qualidade. Isso eu mando. Porque eu lhe pergunto, né? O que diferencia o posto Tauá dos demais, na sua opinião? Bom, eu acho que esses itens, parece-me que eu falei agora, eu acho que é os que diferenciam. Porque eu digo assim, vamos dizer, o que existe hoje no mercado de combustível vamos dizer, usando a linguagem popular, a bandidagem que existe no mercado é estúpida. Vocês estão vendo hoje aí na imprensa o que está acontecendo de alteração de qualidade de combustível, o cara que, vamos se sonega, não paga, outra lavagem de dinheiro. E isso tem sido difícil para a gente competir no mercado, a gente que procura sempre agir de forma correta possível. Assim, a gente procura, que eu diga assim, não tem empresa distribuidora, Petrobras, ou Petrox, ou tantas outras que existem no Brasil. Hoje existe mais de 90 e tantas distribuidoras. O que existe é posto e dono de posto que tem responsabilidade, entendeu? A Petrobras é o melhor, não tem dúvida, um dos melhores combustíveis, mas se tiver um dono de posto que não tem a responsabilidade, ele pode tornar esse produto adulterado. O combustível vem com qualidade da distribuidora e sofrer uma adulteração. Olha, Clóvis, se eu vou te contar, exatamente, um deles é adulterar qualidade. Cara, pega, comprar algo, né? Você tem visto na imprensa, posto em São Paulo, que tem 90% de álcool dentro da gasolina. Aí o cara baixa o preço, aí o cara, não, ali está mais barato, vou botar lá. Só que o carro dele não vai ter o rendimento que um carro, se tivesse a gasolina com um terror. O que é legal hoje está chegando a 30% de álcool. O governo aumentou recentemente, era 25% a 30% de álcool na mistura. Então você pode alterar isso, você pode botar água no álcool, entendeu? Isso é altera a qualidade, se altera quantidade. Um dispositivo numa bomba dessa, aí se eu quiser mexer para aparecer lá que você botou 20 litros, na realidade só entrou 18, aí o cara faz. E o cliente também não parceira não 20 litros lá e tal. Mas na realidade ali tem dispositivo que a gente não pode nem mexer, porque a fiscalização ela tem que acompanhar, mas nós não temos um sistema eficiente de fiscalização. E eu acho que também servidores do governo, dos órgãos de controle, uma quantidade suficiente para acompanhar. Né? Com certeza. Eu acho que faz por amostragem. A ANP, para você ver, a ANP no Nordeste parece que tem 8 funcionários para acompanhar eu não sei o número de postos exatamente no Nordeste. No Brasil tem em torno de 12 mil postos, né? O Brasil tem. E sem sempre os órgãos de acompanhamento, né? Com a ANP, dificuldade. Outra coisa é o cara comprar sem nota. O Estado tem dificuldade de fiscalizar essas pessoas. O cara compra sem nota, o posto não emitia a nota ou o dono do posto conseguia comprar o combustível sem a nota da distribuidora? Comprar o combustível sem nota da distribuidora. Por exemplo, você pode comprar o álcool direto na usina, né?
Eu não posso, porque meu contrato permite, meu contrato tem que passar pela Petrobras para chegar aqui. Né? Mas você pode até comprar. Só que, Clóvis, tem gente que vai lá comprar de uma forma subterfugiada por baixo dos panos e traz combustível e meia-noite descarrega e ninguém vê a fiscalização também. Né? Se tivesse fiscalização eficiente, consegue pegar, né? Você tem a nota de entrada e tem a saída. Né? Mas aí, então, qualidade, quantidade, sonegação, lavagem de dinheiro, aí isso é muito comum hoje no Brasil. Você viu agora recentemente a Polícia Federal descobriu que o PCC tem 1.200 postos no Brasil para lavar dinheiro de roubo, de droga, de assalto. Então, 600 carreiras para transportar. Está aí agora. A gente sabia que existia, mas até que fim, isso foi um alívio para a gente que vive, né, nesse ambiente sem haver. A Polícia Federal agora ter chegado lá e pegado essa quadrilha. Isso no Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, e já os ramos também já devem estar por aqui na Bahia, entendeu? Isso tudo dificulta uma coisa, a gente que está querendo fazer a coisa correta, cumprindo com as nossas obrigações. Né? Portanto, a margem de lucro nossa hoje é muito baixa, entendeu? A gente se mantém porque a gente, para ter manter seu patrimônio, manter seus funcionários, seus empregados, sua nora, seu filho trabalhando ali, cuidando. Né? Mas a margem de lucro é muito baixa hoje para o recurso. Pelo que a gente vive nesse momento, que a gente tem interferência de vários lugares, não um pouquinho, mas o pessoal viaja para outros municípios, não estou dizendo que fulano faz agora. Às vezes a gente está vendendo aqui combustível, como já foi constatado pela imprensa no ano passado, e o cara está pagando, vamos dizer, comprando mais caro que às vezes a pessoa está vendendo em outro lugar, está vendendo por aí, né? Então é um mercado assim cheio, né, dessas nuances, desses problemas, né? Eu espero que a justiça realmente busque coibir, trabalhar para coibir, para que permaneça aqueles que fazem a coisa correta. Eu não tenho medo de concorrência legal, né? Que venha para trabalhar, discorrer. A gente não gostaria, não gosta, de quando a concorrência vem de uma forma para desleal. Eu já tive aqui várias pessoas que vieram colocar posto e derrubar meu negócio e logo eu vou continuar trabalhando, fazendo o meu trabalho. E graças a Deus não pingou aqueles que vieram com esse objetivo. E a gente está se mantendo. O sucesso do Posto Tauá, ninguém chega a 30 anos do nada, se não tiver organização, se não tiver uma boa equipe. Aí eu lhe pergunto, o Posto Tauá investe nos seus colaboradores, em treinamentos, porque o senhor falou, olha, eu falo para eles tratar bem o cliente, ter cuidado com o bem precioso do cliente, que é o seu carro, o seu veículo, mas o Posto Tauá, a instituição, ela investe, ela dá treinamento para capacitar esses servidores? Sim, a gente procura sempre estar dando esse suporte de orientação para essas pessoas. A própria Petrobras, a própria BR Distribuidora, né, ela tem um plano chamado Plano Integrado de Marketing. E todo esse pessoal, anualmente, nosso pessoal é capacitado, ele faz um plano, participa. Nós temos hoje uma empresa, a Consciente, que presta serviço a gente, ela tanto desde a parte ambiental, que acompanha a parte ambiental, questão de avaliar os combustíveis, vazamento, mistura de óleo, água, esse eles avaliam para mandar para a DEMA todo ano, para que a DEMA possa nos dar a nossa licença ambiental, né? A licença ambiental. E ele também dá treinamento para nossos funcionários. Todo ano tem que fazer esses cursos de treinamento de proteção do trabalhador,
e de atendimento. Os EPIs, né? É isso. Então, tem, além disso, a Petrobras tem esse chamado Plano Integrado de Marketing, né? Que eles nos trazem, às vezes, alguns treinamentos. E quando surge, por exemplo, aqui no Nibuquinho, algum treinamento de atendimento a pessoas que tem um curso, a gente só coloca a nossa equipe para participar. Isso acontecia muito, porque agora eu tenho visto que tem acontecido muitas poucas empresas, mas nós temos esses trabalhos junto com a Concentro para estar dando a orientação na parte de psicoproteção, atendimento, né, e cuidados que você deve ter na atividade. Doutor Mauro, como é a relação do posto Tauá com a comunidade local, com clientes fiéis? Doutor Mauro se recorda assim, de clientes do início, e quando o senhor abriu o posto de gasolina, que começaram a adquirir o seu produto, o seu óleo diesel, o combustível, aqui no posto Tauá, e sempre eles se permaneceram fiéis como clientes aqui do posto Tauá. Clóvis, isso me deixa muito feliz à vontade, porque a gente teve uma boa parte da sociedade que se mantiveram, como eu disse, como nossos clientes. Inclusive, gostaria de lembrar que você fala do seu pai, o senhor Jácio, um dos meus primeiros clientes aqui no posto Tauá. Nunca esqueci dele, ele mesmo era o tratorista dele, ele mesmo vinha com um trator máximo, 235, abastecia aqui o trator dele, entendeu? E eu sempre, graças a Deus, assim, tive adesão assim, de pessoas do nível do seu pai, pessoas jovens, né? O posto Tauá procurou implementar também um sistema moderno, ativo, de atender o pessoal jovem. Eu digo, o que vai ter um posto do porte do nível de qualquer, que não vai fazer vergonha em nenhum da capital do Brasil. E nós conseguimos. Vocês estão vendo agora essa nova renovação da nossa estrutura, entendeu? Muitos postos de Aracaju ainda não têm essa estrutura, mas a gente conseguiu galgar nossas metas junto com a empresa. A gente tem até atingido metas antes dos nossos prazos definidos e temos conseguido trazer para Brooklyn o melhor que possa existir em estrutura de custo. Loja de conveniência, eu montei uma loja, vai ter uma igual a Aracaju, o melhor que seja. Nós montamos, infelizmente, por época da pandemia, nós tivemos que fechar, porque não era para abrir, a gente fechou. Hoje, a gente não tem a loja, tem hoje está alugada e funciona uma choperia, né? Então, a gente sempre quis trazer o que há de melhor, mais moderno, novo para os jovens, para a sociedade um pouquinho. Né? Eu acho que isso tem, dentro de sua pergunta anterior, feito com que a gente consiga manter uma boa adesão da sociedade dos nossos consumidores aqui. Doutor Mauro, esses 30 anos, qual o momento assim, mais desafiador? Tivemos aí vários planos econômicos, né? Questões de crise, do petróleo. Qual foi o momento assim, mais desafiador o senhor se recorda durante esses 30 anos que o senhor, juntamente com sua equipe, com seus familiares, conseguiu superar? Pronto. Um dos momentos mais desafiadores, um deles, porque você bem falou, foram vários, mas o mais recente que a gente teve foi a pandemia, né? A pandemia... Desculpa me interromper. A pandemia, ela afetou também os postos de combustíveis, porque as pessoas precisavam, né, colocar o combustível, mas a questão talvez já que as pessoas não podiam se locomover tanto, né? Lockdown. Isso não me interromper, só para entender o que foi que mais impactou nesse momento. Realmente não parou, né? Não foi porque a atividade depois parou, porque houve uma redução na economia, no fluxo da economia nacional, consequentemente local. E, por exemplo,
E houve uma redução tanto na demanda e quanto o mercado internacional criou, foi aquele momento que a gasolina chegou a quase R$10, né? E aquilo, Clóvis, as sociedades queriam jogar, achava que era o dono do imposto que elevava os preços. Não era, o dono do imposto não aumenta o preço, não repassa, entendeu? E bota a nossa margem dentro das circunstâncias do mercado, naquele momento. Então nós chegamos, nós inclusive estávamos começando a construir outra unidade ali, e nós paramos naquela época. Que realmente a sociedade, a gente tentava ver que não era a gente ter a culpa. Então, todo aumento que tinha, a sociedade vinha, batia no dono do posto. Eu dizia, pai, é o dono do posto, vocês têm que ir lá para a Petrobras, ou para frente das assembleias, com os políticos, para pressionar o governo para segurar esses preços, né? Então, naquele momento foi muito difícil, nós tivemos movimentos aqui na nossa porta, de gente querendo descredenciar a gente, querer fazer baderna, que são pessoas desavisadas, que não conhecem o sistema e querem até colocar de forma errada a sociedade como bolso. E nós vemos isso aqui, foi um dos momentos que a gente quase chega a vamos dizer, abandonar a atividade também. Esse foi o principal. Inclusive aquela outra unidade, quando nós fazemos, porque nós nunca deixamos faltar combustível em buquinho. Eu cheguei uma época que só tinha eu para segurar o consumo de buquinho. O pessoal acha, não, tá bom, mas o custo para eu manter aquilo é alto. O capital gira é alto, e eu nunca deixei buquinho sem combustível, não. Muitos tinham, abria, fechava, faltava combustível, hoje tinha, amanhã não tinha. Nós chegamos no nível de vamos ter que abrir uma outra unidade. E foi quando nós pensamos naquele lá, né? Paramos, inclusive, num momento de dificuldade, essa situação do mercado. Eu digo, quando a economia se ajustar, quem sabe a gente retoma. Estamos retomando hoje. Estou passando para os filhos, porque a gente já procura um momento de mais cômodo, de se acomodar mais um pouco, mas nós vamos oferecer mais uma opção à sociedade de Burquim de uma unidade de abastecimento. Eu não terminei por isso. E estamos terminando no momento que a concorrência também chegou, não tem problema, venham trabalhar, quem vai trabalhar. E até fazendo outro para a gente se manter. Mas mais uma opção, uma oportunidade para o Burquim. Se Deus quiser, lá para janeiro, quem sabe a autoridade vai estar operando e já é uma opção nova, mais uma opção para o pessoal aqui, entendeu? Então, a previsão seria para o próximo ano? Próximo ano. Mais uma unidade do posto Tauá? Mais uma unidade do posto Tauá em Burquim. Então, eu estava com uma pergunta aqui, e olhando para o futuro, quais são os planos e sonhos para os próximos anos do posto Tauá, além dessa nova unidade? O posto Tauá tem um dos projetos, tem um dos planos para o futuro, olhando lá para frente? O Clóvis, eu sempre coloco aí, porque agora como estou passando mais as responsabilidades para os filhos, que Deus abençoe eles, que continuem crescendo e criando novas unidades, tanto em Burquim como fora, porque nós já estamos, vamos dizer, passando por aquela fase de mais parar na vida, mas hoje quem tem que sonhar eles, né? E a gente pede a Jesus que abençoe que o posto Tauá, que o Tauá continue crescendo aqui ou em outro lugar. Isso vai depender muito dos filhos, né? Se eu fosse mais jovem, eu ia dizer que eu ia fazer mais curso para eles. Estou acreditando a eles, né? É esse futuro. E espero que Jesus abençoe, que dê certo, que eles prosperem. A gente pensa em outras unidades, em outros locais, até já se pensa, entendeu, Cláudio? A gente gostaria de, nesse momento, não abrir que local a gente já estaria pensando. Uma questão estratégica, né? Porque isso é fase de conversações, de planejamento aí, de avaliação. Espero que o Tauá continue crescendo aí com os filhos, né? Doutor Naldo, que mensagem o senhor deixa para os empreendedores, veja bem,
que estão começando agora e que se inspiram nessa história de 30 anos. Para quem está querendo iniciar, está querendo empreender, olhando ali, qual é a mensagem, qual o aconselhamento que o senhor deixará para eles? Vai deixar para eles? A mensagem, Cláudio, que eu deixo é você fazer o seu trabalho com responsabilidade, com respeito ao seu consumidor, a sua parcela de pessoas que trabalham com você. Trabalhe com honestidade, entendeu? E nunca desista no primeiro obstáculo que você encontra. Porque como as águas, a gente deve ser como as águas, se encontra um obstáculo, nós vamos ultrapassar do lado delas e vamos seguir em frente. Então continue, persista, a pessoa tem que ser persistente, tem que acreditar. Então, não desista, prossiga com dentro desse intuito de responsabilidade, fazendo o correto, a honestidade, que um dia a sociedade vai acreditar em você e seu projeto vai dar certo. Doutor Mauro, eu gostaria de lhe agradecer ter aceito o convite. Foi um prazer enorme para mim estar aqui. Pela sua história, pela amizade que eu tenho pela sua pessoa, pela admiração que eu tenho pela pessoa de Dr. Unaldo Barbosa. E, por certo, a sua história é uma história inspiradora. Um homem que veio, que é daqui do interior, foi estudar na capital, em Aracaju, foi para um outro estado, para Recife, onde se graduou no curso de engenharia agronômica, prestou seus serviços, relevantes serviços ao estado de Sergipe e ao Brasil, na área da pesquisa, e depois migra para prestar o seu serviço, prestar sua competência, colocando um moderno estabelecimento de posto de gasolina, que é o Alto Posto Tauá. Então, o senhor fica inteiramente à vontade para fazer as suas considerações finais dentro do quadro Caminhos de Sucesso, porque a sua história é uma história inspiradora, é uma história de sucesso. O Clóvis, o que eu gostaria de dizer mais uma vez, e pedir nesse momento, é de nossa gratidão ao povo de Muquim e de adjacências que trabalham com a gente, a Riachão, o Espantoar de Estância, de Arauá, e todas essas pessoas a gente é muito grato. E vamos persistir dentro dessa linha de sempre servir o melhor e da melhor forma ao povo de Muquim. Muito obrigado por nos dar esse prazer de trabalhar com a gente nesses 30 anos. Gente, a gente chega assim ao final de mais um episódio do Caminho de Sucesso. Hoje, direto do Posto Tauá, ouvindo essa história inspiradora de Dr. Unaldo Barbosa. Até o próximo episódio de mais uma edição de Caminhos do Sucesso. Estamos de volta com Em Pauta, com Clóvis Trindade. Informação, opinião e os temas que movimentam o sábado. Meus amigos, estamos de volta, minha gente querida da RCB-FM, você que nos acompanha pelo canal Clóvis TV, aproveita aí para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, porque assim que vai dar início, que vai começar o programa Em Pauta, você já recebe a notificação. Então dá aquela força aí pra gente, se inscreva no canal, compartilhe, curta e clica no sininho para você receber as notificações. A gente acabou de assistir a entrevista com o Dr. Unaldo Barbosa, que a gente realizou na última quarta-feira, dia 15 de outubro, inclusive foi dia do professor, aproveitando aqui para mandar um abraço para todos os professores, a todos os educadores, porque sem vocês, o Brasil, em lugar nenhum do mundo, cresce sem educação. A educação transforma. E aqui vai o nosso abraço, a nossa homenagem a todos os educadores. Tivemos, portanto, a entrevista com o Dr. Unaldo Barbosa, vocês viram aí, uma entrevista muito inspiradora, uma entrevista muito emocionante, Dr. Unaldo falando com o coração, com muita emoção, contando a sua história, deixou aí o seu conselho para aquelas pessoas que desejam, que pensam em empreender, em começar um empreendimento.
Eu adoro uma redundância, né? Para empreender, para começar um empreendimento. É muito importante a gente ouvir quem sabe, quem faz, para que a gente possa usar como exemplo. Eu quero aqui mandar um abraço para doutor Roberto Cruz, mais uma vez, para minha amiga Vera. Eu quero mandar um abraço para doutor Fernando Prado. Quero mandar um abraço para meu amigo Bruno Paixão, que também está nos acompanhando pelo YouTube. Um abraço, meu querido amigo Bruno. Enfim, todas essas pessoas que contribuem, que participam, mandam sugestões para a gente. E você anota aí o número, o zap da RCBFM. É o 999-18-8436 RCBFM, na sonoplastia Cleinaldo Costa, o mais categorizado sonoplasta do Norte e Nordeste do Brasil. E Caio Sobral, o responsável pelas imagens e pela edição de imagens. Caio Sobral. É essa gente que você não vê que faz o Em Pauta que você vê. Um grande abraço a todos, um bom sábado, um bom final de semana e fica o convite para o próximo sábado. Fiquem com Deus. O Em Pauta com Clóvis Trindade fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar neste sábado. No próximo tem mais.